Olá, queridos companheiras e companheiros do nosso blog de literatura, né? Eu vou começar hoje lendo um pequeno trecho. Vamos ver se vocês identificam de onde ele vem. A professora gostava de ver a classe contente. Mal entrava na sala e já ia contando uma coisa engraçada. Depois abria a maleta e escolhia o pacote do dia. Tinha pacote pequenininho, médios, grandes. Tinha pacote embrulhado com papel de seda, metido em saquinho de plástico. Tinha pacote de tudo quanto é cor. Não era à toa que a maleta ficava gorda daquele jeito. Leitores apaixonados por Lígia Bojunga certamente reconheceram essa personagem, a professora do livro A Casa da Madrinha. Ao abrir sua maleta, a professora transformava a sala de aula em um lugar de aprender e de ser feliz. Lembro-me sempre da professora e sua maleta ao pensar em Socorro, a nossa convidada deste encontro. Sua maleta gorducha não tem pacotes, mas livros, muito livro. Socorro de Lacerda, a nossa convidada, é graduada pela Unisa, Universidade de Santo Amaro. É professora aposentada da Rede Municipal da cidade de São Paulo e, desde 2007, desempenha o papel de formadora no PROVE, o Projeto de Valorização do Educador e Melhoria da Qualidade de Ensino, iniciativa que se desenvolve na Zona Sul da cidade de São Paulo. Além disso, ela é membro da comissão editorial da revista PROVE. Seu comprometimento e contribuição para a educação renderam-lhe o título de professora emérita da cidade de São Paulo, conferido em 2013. Socorro também conquistou reconhecimento no primeiro concurso literário organizado pela Secretaria da Cultura de São Paulo, sendo premiada pelo trabalho intitulado Um Olhar sobre o Jardim Guarujá. Sua linha de pesquisa concentra-se em memória e história oral. É uma honra dar as boas-vindas a Socorro, cujo percurso educacional e conquistas demonstram um compromisso notável com o ensino e a valorização do educador. Bem-vinda, Socorro. Obrigada, querida Mazé. Nossa, estou tão feliz de estar aqui, é uma honra muito grande pelo convite, pela oportunidade de falar sobre o meu projeto, porque eu acho que quando a gente fala o que faz, não só inspira, mas troca. Outras pessoas falam do que fazem e a gente vai trocando. Eu acho que isso é a educação, né? O circular das ideias, das lutas, das inovações ou retrocessos, mas a educação, e como educadora, eu acredito que é a partir dela, principalmente a partir da leitura, que promove reflexões importantes, que a gente vai mudando o lugar onde a gente está, o território, a escola, os parceiros, e a partir daí vai ganhando o mundo. É isso que eu acredito, educar não para ficar no lugar onde está, mas para criar asas, para ir embora e levar junto as pessoas que estão no nosso entorno. É isso, mas eu estou aqui e super agradecida e feliz pelo convite. Que bom, Socorro. Você deve ter reparado, e quem nos acompanha também, que ao apresentá-la, eu, de propósito, não forneci detalhes sobre o PROVE, onde a nossa trajetória se cruzou, que foi um presente para mim contar com a participação da Socorro em diversos cursos que coordenei no PROVE. Você poderia, de maneira resumida, descrever esse projeto que nos encanta? Sim, falar do PROVE é outra alegria também. O PROVE
é o projeto de valorização do educador, que nasceu há 26 anos atrás, quando, na rede municipal especificamente, que foi onde eu trabalhei toda a minha trajetória, não tinha nenhuma preocupação com formação continuada do educador. As formações que tinham, as ditas formações, eram palestras, eram seminários, eram encontros, era troca de experiências. Todos esses momentos, eu sempre acreditei que eles informam, mas eles não formam, ainda mais de forma continuada. Então, era um desejo muito grande que tínhamos de ter parceiros e parceiras que, de fora ou de dentro da escola, que pudesse trocar conosco e ter essa forma de ver a formação como continuada e como algo que fosse nascido ali na sala de aula, que viesse de encontro com as nossas necessidades e não fosse apenas algo teórico que fosse colocado de forma unânime para todas as escolas, porque a gente sabe das especificidades que cada escola tem. Então, a partir dessa necessidade e dos professores e professoras colocando isso em reuniões pedagógicas, a coordenadora Algair Gomes Garcia, que na época era coordenadora da MF Mauro Fácil Gonçalves Zacaria, a Escola Zacaria, como a gente fala carinhosamente, teve a ideia de um projeto, que mais tarde se denominou PROV, que seria um projeto de formação continuada, onde os formadores vinham até a escola, com cursos, encontros sequenciados, inicialmente uma vez por mês, 7 encontros, e faríamos os cursos que queriam. Com essa ideia, e o diretor Wagner também sendo o diretor da escola Zacaria, a Olga compartilhou a ideia, o Wagner aceitou de pronto, topou, vamos fazer, e foi divulgado também numa reunião pedagógica a ideia do projeto, abraçamos e convidamos escolas do território que também aceitaram. Assim nasceu o PROV, de uma necessidade e de uma sacada da gestão da escola de que realmente precisávamos e que não podíamos ficar esperando pelo poder público, pela administração municipal, oferecer o que precisávamos no chão da sala de aula. O projeto nasceu, tem uma longevidade incrível, formadores como a Mazé está no projeto desde o início, outros formadores e formadoras foram passando, os cursos foram se dando com muita qualidade, muitas mudanças foram acontecendo no decorrer desse tempo para se adequar a horários, a duração dos encontros, a quantidade dos encontros. O que eu acho mais interessante no PROV é que há 26 anos foi por conta de uma necessidade de formação. E essa longevidade toda, que é admirável, por conta das adaptações e por conta do valor do projeto, mesmo a administração municipal oferecendo formação, ele sobrevive, porque ele não foi apenas uma necessidade, foi principalmente, mas o PROV aconteceu de uma forma em valorizar o que a gente já fazia, para refletirmos sobre o que fazíamos e para abraçarmos aquilo que não fazíamos, não conhecíamos, mas que se encaixava perfeitamente no trabalho e vinha de encontrar os desejos que tínhamos por uma escola pública de qualidade, possível e necessária, porque era necessário que a escola tivesse um padrão de qualidade onde a gente fosse feliz em fazer aquilo que já fazíamos.
Então, né, nesse bojo todo, onde o projeto nasceu, foi criado e crescido, a comunidade veio para a escola, os alunos têm uma participação importantíssima, porque no final de cada ano a gente faz um seminário com oficinas, onde quem fez os cursos, através da oficina, compartilha um pouco do aprendido e divulga o trabalho. Nesse seminário, a presença de alunos e alunas é lindo, é fundamental, porque eles participam desde a recepção das pessoas que vêm fazer o seminário, quanto das atividades culturais, quanto do que envolve todo aquele processo do transitar na escola, do pegar material, do instalar equipamentos. Então, a gente coloca alunos e alunas como participantes efetivas também do projeto. Eu acho que aí a gente já tem várias questões que a gente pode refletir, como dentro da escola podem nascer projetos que de acordo com a necessidade da escola. Não são projetos pontuais, são projetos continuados de formação, de informação também, e de desejo, de sonho, de vontade de realizar um trabalho, como eu já coloquei, não só de qualidade, mas um trabalho que nos impulsione, que nos faça feliz, que nos deixe bem, que nos nos impulsione na pesquisa mesmo. Porque eu acho que o estudar, o ensinar e o aprender é resultado de pesquisas, às vezes individuais, às vezes coletivas, às vezes professor, às vezes aluno, mas sempre com o objetivo de fazer do conhecimento a base para novos conhecimentos, coisas que nos instiguem, que nos cutuquem a fazer melhor o que a gente faz. E esse aprender não tem fim, e envolver todos os segmentos da escola, eu penso ser fundamental para que o projeto dê certo e seja tão longevo. Estou à disposição também, mas é para questionamentos e questões que eu possa acrescentar. Socorro, eu acho que você é a pessoa mais admirável para falar sobre o POV. Socorro é uma batalhadora e acho que se esse projeto é tão longevo, tem muito da mão dela, cuidando, porque o PROV, para se manter, ele precisa de cuidado, e nos últimos tempos ele tem demandado um cuidado muito grande. Então, é uma beleza isso. Mas eu queria chamar a atenção que vocês devem ser percebido que, embora a Socorro tenha feito toda essa carreira aqui na Escola Municipal em São Paulo, esse sotaque delicioso não é daqui. Então, eu vou pedir para a Socorro contar um pouco, já que a gente está no blog de literatura, como é que foi a sua jornada como leitora durante a infância e adolescência em Olho d'Água, na Paraíba. Que nome lindo essa cidade, hein? É lindo e tem uma memória afetiva, tanto no nome quanto nas vivências que eu tive na infância e adolescência. Eu adoro falar sobre Olho d'Água e sobre minha trajetória leitora, porque Olho d'Água é uma cidade muito pequena aqui no sertão da Paraíba. Bem pequena, sem muitas, principalmente na minha infância e adolescência, lá na década de 70, 80. E a cidade, além de muito pequena, era muito precária. Ela não tinha energia elétrica, as ruas eram de terra batida, não tinha nem calçamento. E a escola onde eu estudava era a única da cidade. Tinha 6 salas e era a única da cidade. Mas tinha um diferencial fundamental. Tinha uma pequena biblioteca. E, mais ainda, é que a diretora permitia que levássemos livros para casa, para a gente ler. E
nossa, levávamos muito mesmo, adorávamos ir na biblioteca para ficar procurando livros para levar. Meu pai e a minha mãe eram semi-analfabetos, mas era de um letramento assim incrível, falava sobre tudo, conversava com a gente. Tinha uma proximidade grande entre nossos pais e os filhos, que eram 12, e vivíamos assim, nunca nos sentimos rejeitadas ou desdenhadas ou carentes, porque eles sabiam dar um carinho tão grande para todos e todas nós. Éramos bem felizes. E uma coisa que acontecia sempre depois do almoço era a minha mãe costurar, porque ela, com tantos filhos, ela quem costurava as nossas roupas, e o meu pai, em sua rede, ficava cochilando, ora conversando, ora palpitando. Ele era um contador de histórias fantástico, mas à tarde, nesse momento, o que acontecia de mais bonito era que os livros que trazíamos da biblioteca da escola, líamos nesse momento, da costura e do cochilo. Então, enquanto uma das filhas, eu sempre me candidatava para ler aquelas histórias, eles ouviam, eles palpitavam, eles falavam se gostavam ou não. As 1001 noites foi assim, lida, relida, comentada, desejada que o final fosse outro, e eles ouviam. Eram momentos muito bonitos. Durante a leitura, também outras crianças vinham, sentavam, escutavam. E à noite, o meu pai, como um grande contador de histórias, ele sentava na calçada, em sua espreguiçadeira. A minha mãe sempre com a caçula no colo, ele com outra filho ou filha no colo, e ele contava as suas histórias, histórias fantásticas que ele tinha ouvido quando era criança, ou que tinha vivenciado quando era criança. Então, era uma casa cheia de histórias, cheia de imaginação. Mas o que eu trago como fundamental para a minha vida leitora e, posteriormente, escritora, é que, certo dia, eu trouxe da biblioteca um livro chamado Uma Casa na Campina. Esse livro, Uma Casa na Campina, não era nem tão longo, tão extenso, tão grosso, mas era um livro que, ao começar a ler, eu fiquei muito encantada, porque era um livro imagético, no sentido da leitura. Né? Não tinha imagens no livro, imagético porque eu mesma construía aquelas imagens. Era um livro que me fazia pensar, que me fazia viajar. E eu imaginava eu naqueles campos, naquelas pradarias, naquela casa que chovia e que pela primeira vez o pai tinha conseguido pôr o vidro na janela e dava para olhar a chuva lá fora. Era encantador esse livro. Mas certo dia chegou a energia elétrica na cidade e pouquíssimas casas tinham energia elétrica. E o meu pai falou: bom, vamos pôr energia elétrica e vamos comprar uma televisão. Isso foi assim o máximo da modernidade, da mudança de uma cidade em que nem luz elétrica tinha, e agora uma TV. Falou: põe a TV na maior sala que tiver na casa e deixa a porta aberta, porque as crianças vêm todas lotar essa sala para assistir. E certo dia, logo após o almoço, tinha um seriado que chamava Os Pioneiros. Eu adorava assistir esse seriado, Os Pioneiros. Mas acabou, desligava e ia brincar. Mas certo dia estava um calor tão grande aqui que eu fiquei deitada no chão, naquele cimento vermelho, frio, e deu tempo de observar os caracteres que ia subindo. No final dos caracteres tinha seriado baseado no livro Uma Casa na Campina.
Vocês não imaginam o que foi para mim saber que a TV que tinha chegado há tão pouco tempo na minha casa me permitia assistir um seriado baseado num livro que eu havia lido. Foi aí que tudo começou, ou que tudo continuou, porque eu percebi que a leitura, que o livro, vinha muito antes de qualquer tecnologia. O nascer da minha experiência leitora foi variando, transitando entre o livro lido na biblioteca, as histórias contadas pelo meu pai, naquela calçada onde um candeeiro ficava na janela para iluminar a calçada, e a TV chegando e anunciando que o que estava ali eu já conhecia, sem nem saber que conhecia. Então, isso eu trago para mim como vamos ler. Lendo, a gente antecipa tudo o que pode vir a acontecer. Que história, Socorro, que história. Adorei, adorei. Agora, eu queria retomar a professora Sua Maleta lá do começo da nossa história, a personagem da Lígia Bojunga. E eu queria saber como é que você se constituiu como mediadora de leitura, primeiro em sala de aula como professora, junto com seus alunos, e depois como responsável pelas sala de leitura da AMF Mauro Fácil Gonçalves, a Zacaria, que é uma escola situada aqui em São Paulo, na região do Jardim Ângela. Você pode falar, Socorro? Vamos lá. Eu, por escolha minha, por uma questão ideológica, eu sempre trabalhei na periferia da Zona Sul de São Paulo e em escola pública. E trouxe comigo essa experiência leitora, da valorização do livro e do que se lê, aí não seria só em sala de aula só a leitura do livro, mas a leitura de vários meios de comunicação, a partir da imagem e a palavra. E eu trouxe sempre isso para a sala de leitura. Eu sempre trabalhei com projetos. Geralmente, o projeto nascia a partir de uma leitura que eu e os alunos, ou apenas um de nós, fazíamos, e que ia de encontro com o que a gente estava trabalhando, ou com o desejo deles. Muitos livros geraram discussões, reflexões, curiosidades tão interessantes, que dali nascia um projeto em que outros livros eram inseridos nesse processo todo da construção do conhecimento a partir dos livros. Então, muitos projetos que nasceram de livros tiveram um processo muito criativo, com leituras muito interessantes que os alunos faziam, e que também, nem sempre essas leituras eram da sala de aula ou indicadas por mim. Eles extrapolavam isso e traziam também ideias de leitura. Quando eu tive a oportunidade, eu fui para a sala de leitura com o convite do diretor Wagner, que era diretor da escola Zacaria. E eu falei, será que eu dou conta? Como será que eu vou desenvolver um trabalho de leitura com tantas turmas? Porque na sala de leitura eu atendia, e ainda hoje as professoras orientadoras atendem, do primeiro ao 9º ano. Precisa de um roteiro muito interessante de leitura, da escolha de livros, de títulos que sejam instigantes, da escolha de materiais que promovam leituras de outros blocos, de outros objetos, de outros espaços, sim, porque a gente lia espaços, a gente lia imagens, a gente lia pessoas através do corpo, das expressões, porque ler é isso, é se tornar curioso com o que lhe aparece, e também, claro, com a palavra, porque a leitura da palavra, a leitura dos vários gêneros textuais, ele nos deixa tão curiosos e de olhos tão abertos que a gente passa a ler tudo e compreende
que em cada espaço, em cada rosto, em cada cena, tem algo para se ler. Então, a gente extrapolou a leitura da palavra para todos os outros espaços. Então, na sala de leitura, eu trouxe as experiências de sala de aula e as experiências da minha vida, tanto nas memórias afetivas, quanto naquilo que estava se constituindo na leitura dos meus filhos. Eu tenho um filho e uma filha que também estudaram em escola pública e que traziam com eles suas leituras e as leituras que nós indicávamos. E sempre como tivemos um diálogo muito aberto, muito bacana, comentávamos sobre os livros. Isso era um motivo também de levá-los até a escola, até a sala de leitura. Então, o meu trabalho na sala de leitura, ele foi bastante aprofundado com o acervo, o próprio acervo da sala de leitura, que é um acervo muito generoso, muito diverso, muito bacana, com os livros e as situações de leitura que eu trazia, com o dos alunos, eles tinham muita liberdade de expor suas ideias e colocar suas leituras ali também, mas tinha um diferencial, que se eu fosse trabalhar na sala de leitura um determinado livro que eu escolhera trabalhar em um projeto e não tivesse na sala de leitura exemplares suficientes, a gente tinha a oportunidade de pedir para a direção da escola, para a coordenação, para a gestão de um modo geral, e eles, com uma generosidade imensa, providenciavam, adquiriam, iam até as editoras e negociavam um preço bacana, de modo que o número de exemplares necessários para desenvolver aquele projeto, aquela leitura, a possibilidade de mais alunos e alunas lerem o mesmo livro ao mesmo tempo e ir rodiziando, era muito facilitadora se tivéssemos mais exemplares. E a gestão da escola promovia isso. Às vezes, com o dinheiro da APM, que em reuniões era colocada a ideia, e pais e alunos compreendiam que aquele trabalho era bastante importante e facilitava essa aquisição. Então, passar o trabalho para a sala de leitura, onde a excelência do trabalho é leitor, e trazer tudo isso que eu carreguei ao longo da minha vida, me permitiu viver momentos muito prazerosos. Muito prazerosos. Depois de um certo tempo na sala de leitura, nós montamos o clube de leitura. Formamos um clube de leitura que participavam alunos e alunas, inclusive de períodos diferentes daquele que eu estava oferecendo, e houve uma troca muito bacana, porque quando líamos o livro, se tivesse em cartaz a peça inspirada nesse livro, íamos. Isso foi, assim, uma revolução, porque eu falava com a direção, com o teatro, eu conseguia os ingressos e a gente pagava só pelo ônibus. Então, foi isso em Casa de Cultura, em Sescs, em teatros populares, em fábricas de cultura. Então, aí, como eu comecei falando lá, que a leitura da palavra, ela, como Paulo Freire fala, é precedida pela leitura do mundo, mas é sucedida pela leitura de outros elementos que permitem essa leitura. E, no caso, era da expressão corporal através do teatro. Foram momentos muito significativos para mim e que encontra alunos e ainda lembra dos títulos e de quando íamos ao teatro. Foi muito bacana fazer esse trabalho. Pois é, Socorro. Pensando na casa da madrinha, você foi uma professora madrinha, né? E eu acho que essa possibilidade de entender esse papel de democratização do acesso à cultura
e de como a gente consegue furar bloqueios é tão importante quando a gente está atuando em qualquer lugar, mas principalmente na escola pública. Porque, às vezes, se não é por iniciativas como essa, muitas crianças não vão ter essa oportunidade, às vezes, no ambiente familiar. Mas eu queria prosseguir, Socorro, agora contando para as pessoas que nos acompanham uma coisa. Socorro, eu apresentei para vocês, está aposentada. Bem, a gente pensa o aposentado deitadinho na rede, recebendo a brisa, não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas vocês pensam que a Socorro abandonou a maleta? Não, ela passou a se dedicar a um projeto que se chama Conte Lá, que eu conto cá. Esse projeto tem como objetivo espalhar entre as crianças e jovens de escolas rurais ou de pequenos povoados a belezura que é ouvir uma história que seja capaz de emocionar, despertar a curiosidade, a fantasia, o desejo de transportar para outro lugar, outro mundo, outro tempo, em que tenhamos a felicidade de sermos quem quisermos ou quem precisarmos ser. Socorro, conte sobre esse projeto que você descreve tão bem nesse trecho que eu acabei de ler. O projeto é o Conte Lá, que eu conto cá. Meu marido também é professor, e uns 2 ou 3 anos antes de nos aposentarmos, começamos a pensar o que fazer, o que faríamos. Bom, a gente vai se aposentar e agora? E a gente experimentou muitas coisas, experimentou no sentido de pensar sobre, não de fazer. Pensamos muitas coisas, muitas possibilidades de fazer algo que preenchesse esse tempo, porque ia ser um tempo muito elástico. A gente pensou em cinema, a gente pensou em oficinas de arte, pensou em muitas coisas, mas assim, sempre ligada à educação, porque queríamos dar uma contribuição para a educação que tinha nos dado tanta coisa. Aí chegamos a essa ideia, contar histórias nas escolas. Mas aí a gente pensou, olha, nas escolas em São Paulo, tem as salas de leitura, que já tem um trabalho com contação de histórias, com leituras e tudo mais. Então, achamos que não íamos acrescentar muita coisa. Foi quando, conversando com uma amiga nossa querida, a Luciana Dias, compartilhando as nossas ideias, ela falou: bacana é contar em escolas rurais. E aí pegamos da palavra e demos essa cara ao projeto. Contação de histórias em escolas rurais ou em pequenas cidades, porque a gente se surpreendeu ao viajar pelo Brasil que tem cidades com 1.200 habitantes. É quase o número de alunos de algumas escolas daqui da cidade de São Paulo. Feito isso, definido o projeto e esse roteiro que seguiríamos, a gente percebeu que precisaríamos ampliar esse espaço da contação para outros lugares. E esse projeto foi ganhando foi se ampliando, ganhando possibilidades diversas de fazermos. E a gente começou a pensar, bom, a gente vai contar histórias. Que histórias? Como contar as histórias? Que elementos, que objetos usarmos para contar as histórias? Onde contarmos as histórias? Essas questões foram surgindo mesmo antes da aposentadoria. Quer dizer, foi um trabalho minucioso para que a gente levasse um projeto que fosse significativo, que de alguma forma fizesse diferença nas escolas, nas pessoas, nas crianças que fossem ouvir as nossas histórias. Até que nos aposentamos e pusemos em prática esse projeto. Quando estávamos planejando
porque o planejamento se dá da seguinte maneira: a gente escolhe uma região do país, de preferência uma região carente, escolhe as cidades daquela região para contar as histórias, entramos em contato com a Secretaria Municipal daquela cidade, falamos do nosso projeto, enviamos o nosso projeto para que a Secretaria de Educação leia, e depois ela retorna se aceita ou não que a gente vá contar histórias. A vaidade humana é uma coisa muito louca, porque eu e o meu marido Lúcio, com a nossa vaidade, é um projeto voluntário. A gente vai às escolas de regiões diversas e não vai cobrar nada. Quem que não vai aceitar? E aí a gente descobriu que tinha quem não aceitasse. Tinha quem lesse o projeto, falasse é maravilhoso, mas eu não quero, ou então vocês depois vão querer vender livros e a gente não vai comprar, ou então ninguém faz isso sem cobrar nada depois, mas assim, respostas assim, ou então as professoras não querem porque pode interferir no trabalho que elas estão fazendo, e aí a gente percebeu, opa, vamos baixar a bola, que nosso trabalho não é essencial assim, não é tão louco que ninguém possa falar não. Mas quando recebíamos a resposta sim, a gente começava um diálogo de onde, qual horário, quantas crianças iam ouvir, se precisava de mais de uma contação, uma sessão de contação naquela escola. Com tudo isso acertado e com um cronograma montado, é que a gente vai à região. Mas quando a gente falou, bom, o cronograma está montado, as histórias escolhidas, os materiais organizados, e a gente achava que ainda faltava alguma coisa. Foi quando o Lúcio teve uma ideia. E se a gente levasse livros para dar para os alunos, para as alunas? Então, a gente começou eu mesma costurar uma sacola com retalhos que eu tinha, fazer uma campanha de doação de livros entre os amigos e colocar livros infantis e infanto-juvenis na sacola e presentearíamos os alunos e alunas com os livros. Falou, poxa, mas e as professoras, os educadores, a merendeira não vão ganhar nada? E aí a gente, vamos levar livros para eles também. Montamos outra sacola com livro para os educadores. E aí a gente leva livro de literatura em geral e de formação do educador, porque é um quesito que a gente dá muito valor, que a gente leva muito a sério, é a formação continuada do educador. Então, levávamos livros de formação, livros de literatura para os alunos e alunas e para os professores e professoras. Aí o projeto estava completo. Nossa primeira experiência foi no Sertão do Nordeste, começando com o Sertão da Paraíba. E aí a gente ficou 3 meses girando pelo sertão, pelos sertões dos vários estados, contando histórias. Nós viemos de São Paulo a Paraíba no nosso carro, com os livros, uma bagagem imensa, e contamos histórias, a princípio, na Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. E uma cidade só de Alagoas. E voltamos para casa felizes. Poxa, encontramos o que fazer. E assim a gente continuou com o projeto, continua sendo voluntário, a gente não cobra nada, porque sabe que se for cobrar é mais um impedimento para a aceitação, e felizes da vida, a gente segue contando histórias, e já foi assim para o norte, para o centro-oeste, já contamos histórias em Goiás, em Mato Grosso, no interior de São Paulo, no noroeste paulista, sul e norte de Minas, Bahia, Arraial da Ajuda. E uma coisa muito interessante é que a gente tem tido oportunidades de contar histórias em comunidades quilombolas, em assentamento de sem terras, em acampamentos de sem teto. Quer dizer, aquela questão ideológica que eu falei lá do início,
e que a gente, como educador, precisa ter, ela continua nesse trabalho que vai aposentadoria afora. E eu falo sempre assim, ó, não é porque somos bonzinhos, não. É porque a gente quer viver intensamente de uma forma produtiva, feliz, compartilhada. Tem uma história, eu vou contar rapidinho, mas é uma cidade chamada Bandeira. Fica lá no Vale do Jequitinhonha, uma cidade muito pequenininha. E eu fui contar a história numa escola e foi lindo. Uma das histórias que eu contei foi: bruxa, bruxa, vem à minha festa. E eu fazia, eu levei imagens e balançava. Eu vou sim, claro que eu vou à sua festa, mas só se você levar o unicórnio. Unicórnio, unicórnio, vem à minha festa. E assim a gente ia contando. À noite, quando a gente chegou na pousada, eu estava muito cansada. E eu pedi ao meu marido para ir comprar um lanche para mim e eu comeria ali mesmo. E ele foi naquela cidade, só tinha uma pracinha pequenininha. Enquanto ele esperava fazer o lanche, ele ouviu uma criança: bruxa, bruxa, vem à minha festa. Quando ele olhou, era uma criança que tinha escutado eu contar a história na escola onde ela estudava, e ela estava na praça contando a história para crianças que não ouviram. E aí, gente, foi um momento tão lindo, que ele chegou na pousada empolgado, feliz, contando, e aquela criança ali deslumbrada, porque estava contando uma história que não conhecia, e as outras de olhos arregalados, ouvindo história que elas também não conheciam. E aí é combustível certo para a gente continuar essa jornada. Nossa, maravilha, Socorro. Só uma curiosidade, vocês têm algum patrocínio para a viagem ou não? Não, a gente não tem patrocínio, a gente vai fazendo uma reserva entre uma etapa e outra. Aí, quando a gente vai, a gente não faz supermercado, então já é uma economia para comer. Aí desliga temporariamente o sinal de TV, a internet, vai fazendo economias pontuais e aí a gente dá conta de fazer. Fica em pousadas muito simples, porque em algumas cidades que a gente vai, nem pousada tem. A gente tem que ficar na cidade vizinha, fica em hostel, procura economizar na hospedagem. A alimentação nesses lugares menores são mais simples. Já aconteceu de irmos contar histórias em lugares onde eu tinha ex-alunas que nos acolheu e a gente vai, porque contar história também é uma aventura. E essas aventuras começam quando a gente escolhe a região, que começa todo esse processo. E a gente, quando, por exemplo, perde o pneu de um carro, porque a estrada está muito esburacada, isso é aventura. É história para contar, né? É muita história. Aí a gente percebe que a gente também pode escrever. Aí quem quiser conhecer o projeto, a gente tem um blog que é www.contelakeucontok.com.br. A cada escola, a cada etapa que a gente vai, eu conto como é que foi chegar até a escola, o que encontramos na escola, algumas experiências que vivenciamos, alguma história que ouvimos, porque também a gente faz questão de ouvir as histórias que eles têm para contar. Senão não teria nem sentido a gente sair só falando. Tem que ouvir também. E é isso que a gente faz. Lindo, Socorro, que experiência maravilhosa. A gente está chegando ao final dessa conversa tão inspiradora, mas eu não posso deixar passar para pedir a você
Que conselho, que dicas você daria para aquelas educadoras que desejam apadrinhar crianças nesse maravilhoso universo da literatura, das histórias? O conselho é o que eu vivi. A padrinha dando livros, contando histórias, abraçando, sendo capaz de afetar a criança. Afetar tanto no sentido do afeto, como no sentido do afetar, do tocar, do compartilhar, do romper coisas, afetar porque transpõe, trespassa, porque atinge o outro, aquela pessoa. Então, apadrinhar uma criança é contar, ler, presentear histórias e é ouvir também a criança. Porque a gente tem a mania de achar que a gente tem muito para contar, porque viveu bastante, e uma criança tem pouco para ouvir. E não é assim. As crianças têm muitas histórias para contar. Então, põe no colo, escuta a história, complementa, pergunta, seja curioso tanto quanto você quer que a criança seja, porque sem curiosidade a gente não tem desejo, e desejo é o fundamento para todas as coisas, curiosidade é o fundamento, mas eu acredito muito no toque, no afeto, no carinho, no abraço. Então, apadrinhar nem sempre é disponibilizar coisas materiais, mas é disponibilizar possibilidades de imaginação, de criatividade, oportunidades, vou ser bem repetitiva, de leituras e livros, oportunidade de trazer, de passear, de ir ao teatro. Já pensou que presente bacana? Você vai ao cinema com uma criança, você vai ao teatro, você lê um livro juntos, porque não é doar um livro, é ler junto. Tem muitas maneiras de você apadrinhar, abençoar, compartilhar seus saberes e os saberes do outro. Há muitas maneiras de você se mostrar amado e de você mostrar que ama o outro. Eu passo muito, Mazé, pela questão do sentimento, do carinho. Cada vez que eu lembro que meu pai colocava um dos filhos no colo para ouvir a história que ele estava contando naquele momento, ou para ouvir a história que uma das filhas estava lendo naquele momento, eu percebo que educar, apadrinhar, ensinar, passa pela leitura, mas passa também pelo colo. E não é absolutamente transformar a professora em tia. Não é nada disso. Como diz Paulo Freire, professora e professor é professora e professor. Mas longe de ser uma pessoa sisuda. Há seriedade sem sisudez. Há carinho sem que a gente aceite tudo o que o aluno faz. Há afeto sem que a gente passe a mão na cabeça e diga, tá tudo bem. Ser responsável, ser compromissado, ser afetivo, ser carinhoso, ser leitor, ser professor, ser professora, ela só acontece de verdade, tudo isso reverbera realmente quando a gente se coloca por inteiro, quando a gente ama o que faz, que parece um jargão muito comum, mas amar o que faz sendo feliz no que faz. Eu acho que tudo passa por isso, ser feliz. Eu acho que ser feliz é a busca do ser humano. E encontrar o que te faça feliz para trabalhar sendo feliz, eu acho que é um prêmio, é uma lição, é uma bênção. E durante toda a minha trajetória, eu fui muito feliz. Coloco, repetindo só para ver onde essa trajetória começou, nas histórias que eu vi, naquela pequena biblioteca em que eu pegava livros, e vem até hoje, quando nos dispomos a contar histórias e conhecer histórias, porque
sem o outro a gente não aprende, a gente não ensina, a gente não é feliz. Então, é isso, mas é procurando se emocionar e emocionar que a gente abre um leque de possibilidades para ser feliz, para ser completo dentro da nossa incompletude e para ser, principalmente, aquele guerreiro que essa sociedade tanto exige que sejamos. Nossa, Socorro, que delícia escutar você falar tudo isso, e principalmente no momento, às vezes, tão duro que a gente está vivendo na educação, né? Então, essas palavras nos enchem de profissionalismo, verdadeiro profissionalismo. E aí eu queria corrigir como eu comecei. Na sua mala não vão pacotes, como da professora da Lígia Bojunga, vão livros, mas ela vai cheia, cheia, cheia de afeto, né? E isso é que é o mais importante, porque é a leitura carregada dessa aproximação, desse afeto, desse corpo a corpo, dessa humanidade que é o que a palavra nos permite, né? Socorro, eu queria muito agradecer, mas eu queria fazer uma provocação para você. Se quem nos ouve quiser contribuir de alguma maneira com livros para você levar Brasil afora, como é que faz? A gente recebe livros de literatura infantil e infanto-juvenil, e a gente coleta nos lugares. Você pode ir no blog, que tem, que eu já dei o endereço, que tem como entrar em contato. A gente também tem um canal no YouTube, que é Conte Lá que eu conto cá. Através desses canais, vocês podem entrar em contato comigo, e aí a gente combina e vai até o local buscar os livros, que eu acho que doar já é bastante, não precisa ir levar, sabe? A gente pega com um carinho muito grande e muito agradecidos. Muito bem. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado o convívio com a Socorro, essa pessoa tão inspiradora, que eu admiro tanto, e o tempo inteiro na convivência com ela eu estou sempre aprendendo. Então, acho bonito isso, que é essa ideia que ela deixou no final, que para ensinar a gente ensina o outro, que para amar a gente ama o outro, que para ler a gente lê para alguém, nem que seja que esse outro seja a gente mesmo. Então, muito obrigada e até a próxima.